Olá pessoal, eu me chamo Clarice. Eu me chamo Anderson. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Vamos falar sobre um dos maiores mistérios da matemática, que é o último teorema de Fermat, uma conjectura que deixou a comunidade científica intrigada por mais de 350 anos. Como esse enigma matemático foi resolvido só no século XX, o que levou os matemáticos tanto tempo para entender e provar a famosa afirmação de Fermat. Fica com a gente, porque essa história é fascinante. Primeiro, vamos entender do que se trata o último teorema de Fermat. Em 1637, um matemático francês chamado Pierre de Fermat escreveu à margem de um livro que ele havia encontrado uma prova matemática maravilhosa para o seguinte enunciado: não existem números inteiros positivos a, b e c que satisfaçam a equação a elevado a n mais b elevado a n igual a c elevado a n para qualquer valor de n maior que 2. Em outras palavras, Fermat afirmou que se você pode pegar dois números inteiros, elevar ambos a um número maior que 2 e somá-los, nunca obterá um outro número inteiro elevado à mesma potência. Parece simples, certo? Mas o problema estava na prova. Fermat nunca a escreveu, deixando o mundo da matemática intrigado por séculos. Logo que Fermat escreveu essa alegação, ele não imaginava que sua prova maravilhosa jamais seria encontrada. Isso porque, embora a afirmação tenha sido simples, a demonstração de que ela é verdadeira se tornou um grande desafio para gerações de matemáticos. Ao longo dos séculos, o último teorema de Fermat se tornou uma lenda na matemática, um enigma quase impossível de resolver. Vários matemáticos tentaram e falharam. A equação parecia simples demais para ser verdadeira, mas as tentativas de provar ou refutar levaram os pesquisadores a desenvolver novas áreas da matemática. Entre os matemáticos que se debruçaram sobre o problema, tivemos Euler, Legendre e Kummer, que tentaram abordagens diferentes. Mesmo com grandes progressos na matemática, nenhum deles conseguiu provar o teorema. E isso aconteceu por algo fundamental: a falta de ferramentas matemáticas adequadas. Na verdade, as ideias que eram necessárias para a prova só foram desenvolvidas muito tempo depois de Fermat morrer, no século XIX e XX, em áreas como a teoria dos números e a aritmética modular. Mas o verdadeiro avanço que poderia levar à solução estava a décadas de distância. Em 1993, mais de 350 anos depois de Fermat ter escrito sua famosa conjectura, Andrew Wiles, um matemático britânico, fez o impensável. Wiles, que desde criança sonhava em resolver o último teorema de Fermat, dedicou anos da sua vida a esse problema. Ele usou ferramentas matemáticas extremamente avançadas, muito delas inéditas, de ramos como a teoria dos números e as curvas elípticas. Ele, então, anunciou sua solução. No entanto, havia um problema. O erro foi encontrado em sua prova inicial, mas Wiles, com a ajuda de seu colega Richard Taylor, conseguiu corrigir a falha. Finalmente, em 1994, um ano depois, a prova foi publicada. O último teorema de Fermat foi oficialmente comprovado. Mas, afinal, por que levou tanto tempo para resolver esse problema? Foram 350 anos. A resposta está na própria evolução da matemática. Quando Fermat propôs seu teorema, as ferramentas matemáticas disponíveis eram extremamente limitadas. Mesmo com a descoberta de novos ramos da matemática, o teorema estava fora de alcance, até que novas abordagens e teorias foram evoluídas e desenvolvidas.
Matemáticos como Williams foram capazes de usar conjecturas de Taniyama-Shimura, curvas modulares e muitos outros conceitos avançados que não existiam no tempo de Fermat. É como se o teorema fosse uma chave para um cofre, mas só muito depois os matemáticos encontraram a chave certinha para abrir aquele cofre. Não podemos deixar de mencionar também o impacto que a resolução do último teorema de Fermat teve na matemática. A prova de Willis não foi apenas uma solução para o enigma de séculos. Ela abriu novas portas para a área de pesquisa, ajudando a desenvolver a teoria das formas modulares, a geometria algébrica e muitas outras disciplinas matemáticas. Portanto, embora o teorema fosse uma questão isolada, sua resolução ajudou a impulsionar grandes avanços em campos inteiros da matemática. Esse foi o nosso podcast de hoje, juntamente comigo, Clarice. E eu, Anderson Claro. Muito obrigada por assistir nosso vídeo. Amém.